Então, gente, nessa aula a gente vai comentar questões anteriores da Banca Sebrasp de avaliação ortopédica, tá? E a gente vai começar aqui dando uma olhadinha nas questões e ao longo aqui da aula a gente vai comentando alguns pontos importantes. A primeira questão está aí na tela, eu peço para vocês, né, que acompanhem comigo, que fica mais legal aí da gente respondendo e da gente ir conversando, tá? Então, essa questão é um modelo diferente da Sebrasp, do que a gente está acostumado, que é uma questão de alternativas. A gente está acostumado normalmente a julgar itens, mas a Sebrasp também faz essas questões. Então, vamos aproveitar tudo que a gente tem em mãos para poder estudar. Então, a questão fala o seguinte, ó, considerando a semiologia e a avaliação fisioterapêutica, assinale a opção correta. Aí aparece na alternativa A. A anamnese é um dos recursos que o fisioterapeuta usa para explorar a perspectiva histórica e entender uma problemática atual. E aí, gente, certo, errado ou o que vocês acharam dessa? Vamos deixá-la aqui? Para mim, essa alternativa ela está correta, tá? Mas vamos continuar explorando aqui para a gente ver se a gente chega a alguma outra conclusão. E vamos aproveitar para a gente lembrar o seguinte, ó, quando a gente fala em avaliação fisioterapêutica, gente, eu sempre acho válido a gente lembrar, né? Até porque na prova de vocês tem discursiva, a gente não sabe o que que vem na discursiva, mas a gente tem que ter uma base aí, né, para a gente se preparar para tudo. Então, a primeira coisa que a gente coleta do paciente são os dados pessoais, né? São os dados de identificação que a pessoa vai te dar e a gente vai anotar. A segunda parte é a anamnese. A anamnese é justamente o quê? A anamnese é a história, né? Então, a gente pode dividir em partes, a gente pode falar de anamnese com queixa principal, história da moléstia atual, história da moléstia pregressa, hábitos e vícios, né? Tratamentos anteriores e assim por diante, mas a anamnese é história. E depois a gente vem para o exame físico, que já é a parte realmente, né, de contato. Lembrando que no exame físico, muitas vezes a gente pode dividir inicialmente no clássico, né? Eu estou falando aqui bem do clássico, quando a gente aprende lá na disciplina de semiologia, que é a inspeção, que basicamente a gente só olha, e a palpação, que é quando a gente toca no paciente, né? Para fazer algumas verificações. E a gente pode colocar aqui embaixo, ó, o exame específico, tá? Então, a inspeção é só olhar, a palpação já vai ser tocar, né, encostar no paciente para verificar alguma alteração, e o exame específico vai variar, se é uma avaliação em ortopedia, em neuro, em cardio, em respiratório, num paciente de urogineco, aí o exame físico específico, ele vai ter ali a sua especificidade, né? Bem, como esse primeiro momento aqui a gente está falando de neuro, né, nessa aula, eu falo para vocês que no exame físico específico eu falei neuro, não, né, orto, exame específico de orto, a gente sempre destaca a avaliação de amplitude de movimento, de força muscular, assim, pensando em ortopedia mesmo, tá? Mas também, pessoal, a gente pode testar aqui, ó, reflexos e sensibilidade, então pode aparecer numa questão de ortopedia, tá? Algo sobre reflexos, sobre sensibilidade também, embora não seja o mais comum. E aqui na ortopedia, para a Sebrasp, algo que se destaca muito são os testes especiais, né? Em outras bancas também, testes especiais a gente sempre vê caindo, então uma atenção especial para testes especiais sempre é importante da gente dar. Aqui também os testes de força muscular, aí específico, né, com posicionamento, origem e inserção de músculo, né, posição de teste, também é algo importante para essa prova. Bem, eu abri essa janelinha aqui para a gente conversar sobre avaliação, porque a gente está olhando uma questão e a questão ela fala, né, o seguinte, ela falou na alternativa A anamnese é um recurso que o fisioterapeuta usa para explorar a perspectiva histórica. E isso aí é por aí mesmo, tá? A anamnese, ela tem a ver com a história, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente analisar as outras afirmativas que a gente tem. Na B fala assim, ó, a anamnese é baseada em exames clínicos e testes especiais. Não, gente, a anamnese, ela é baseada na entrevista,
tá? Então, a entrevista, a história é o momento que a gente conversa com o paciente. Então, esse item aqui é um item que está errado, tá bom? Exame clínico, testes especiais, é o que vai entrar lá depois, como a gente colocou aqui, dividido, né? No exame físico, seja o geral ou o específico. Vamos para a C. Então, a B a gente já eliminou. A C. A semiologia em fisioterapia somente deve ser realizada após diagnóstico médico e o resultado dos exames complementares solicitados. Bem, pessoal, se ainda existe, tá, na sua cabeça ou na crença popular que o fisioterapeuta só pode atuar com pedido médico, então vamos derrubar isso aqui agora, tá bom? Não, tá lá na nossa legislação que o fisioterapeuta é um profissional de porta aberta, né? Então a pessoa pode chegar numa clínica de fisioterapia e ser avaliado por um fisioterapeuta sem ter um pedido médico como base, tá? Outra coisa, a pessoa pode chegar sem os exames complementares. Claro que se ela tiver exame, ok, você vai avaliar os exames também, tá bom? Então, essa afirmativa aqui a gente já tira, lembrando que o fisioterapeuta também, segundo a legislação, pode solicitar exames. Bem, pessoal, na legislação fala que a gente pode avaliar, pode tratar o paciente sem pedido médico, que a gente pode solicitar exame. Aí eu vou colocar uma vírgula, tá? Essa primeira parte que eu falei que você precisa saber para concurso. A vírgula é: alguns convênios não aceitam pedido do fisioterapeuta, ok? Alguns convênios só liberam sessões de fisioterapia com o diagnóstico médico. Então, assim, uma coisa, convênio, não tem a ver com outra, que é a independência profissional. Então, tomem cuidado com isso, tá joia? Para provas de concurso, a gente tem que ter isso bem claro na cabeça, tá? Vamos lá, para D. A D fala assim: todo o relato de queixa do paciente deve ser sintetizado e transcrito para a ficha de avaliação em termos técnicos, evitando-se termos coloquiais usados pelo paciente. Aí você lê essa aqui, e eu não sei vocês, mas a hora que eu leio, eu fico com um ponto de interrogação na minha cabeça. Deixa ele aí. E na E fala assim: na inspeção geral deve ser avaliada a postura, a simetria, a atitude e a força muscular do paciente. Pessoal, inspeção é olhar. Beleza, eu olho a postura, eu olho simetria corpórea, eu olho a atitude, mas para testar força muscular, gente, a gente precisa tocar no paciente. Então, não faz parte da inspeção. Inclusive, eu coloquei aqui, ó, força é um dos requisitos aí que a gente usa na ortopedia dentro do exame físico específico. Então, a E eu tiro. E aí, gente, o que que vocês acharam da letra A e da letra C? Desculpa, da letra D. Você marcaria a A ou a D? Então, vamos lá, gente. A A está correta e ela é o gabarito, a gente já falou. Só que eu entendo que a gente pode ficar com dúvida na D. Então, vamos tirar essa dúvida agora. O que que fala na D? Todo relato e queixa do paciente deve ser sintetizado e transcrito para a ficha em termos técnicos, evitando termos coloquiais. A gente tem aí essa perspectiva, muitas vezes, né, que vai colocar só termos técnicos, mas isso, gente, não é uma regra, tá? Na verdade, às vezes o termo coloquial que o paciente fala vai ser importante para a gente entender a queixa, que é o termo que ele sabe usar. Mas eu concordo aí, ó. Caso você tenha ficado em dúvida, eu concordo com essa dúvida, mas quando a gente vai para o estudo, tá joia? Quando a gente vai estudar na anamnese, vai olhar no livro, sim, você pode aceitar o termo. Por exemplo, um tipo de dor, o jeito que o paciente descreve, nem sempre vai ter um termo técnico para aquilo. O trajeto da dor nem sempre vai ter um termo técnico para aquilo. Então, você aceita os termos coloquiais. Agora, ok, quando a gente fala em anamnese sim é história. Então, nesse caso aqui, é uma questão, né, fechada da Sebrasp de alternativa. A alternativa mais correta é a alternativa A, como a gente tinha falado ali anteriormente, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra A, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui
E aí eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte caso, tá? Teste muscular manual. Cuidado, pessoal. Teste muscular manual cai na prova da Sebrasp. Inclusive, eu vou até passar aqui um destaque. No final do e-book de avaliação, como anexo, tem um anexo lá de testes especiais e teste manual. Eu não sei se vocês já estudaram, tá? Se você já estudou e meio que passou direto pelo anexo, ou se você não estudou ainda, gente, anota aí, por favor, anota, tá? Anota para você não esquecer. Estudar teste muscular manual. Por quê? Porque a Sebrasp cobra, tá? Tem umas coisas simples, então essa questão aqui é uma questão muito simples, mas tem umas coisas mais difíceis, tá bom? Então vamos tentar. Olha só, vamos só ler a afirmativa para a gente conversar. No teste muscular manual, a resistência é aplicada próxima à extremidade proximal da qual o músculo está inserido. Não, gente, no teste muscular manual, a resistência é aplicada na parte distal, tá? A qual o músculo está inserido. Então, essa afirmativa aqui é uma afirmativa errada. Ó, eu vou dar um exemplo aqui, que é até uma figura de uma questão que a gente vai ver mais à frente, tá? Mas que é importante a gente colocar aqui. Bem, olha só essa figurinha aqui. A gente deve priorizar essa avaliação aqui, ó, na parte distal e não na parte proximal, tá? Então, vou até frisar isso para vocês depois, na hora que chegar no momento dessa questão, mas guarde isso aqui para avaliar o músculo, a gente vai colocar a mão na parte distal. Por exemplo, se esse músculo aqui avaliado, desculpa, for o tensor da face à lata, o tensor da face à lata ele está aqui todo, certo? Então a mão que tem que fazer a resistência é essa aqui mais distal. Se o músculo avaliado for o glúteo médio, aí já é diferente, né? Aí eu posso pensar mais proximal. Mas vamos sempre guardar essa imagem aqui da porção mais distal, que é o que a gente deve priorizar. E aí a gente tem aqui, ó, porque é uma coisa que eu fiz questão de deixar no material de vocês e trazer aqui, porque é uma coisa que a gente esquece. A gente estuda na faculdade, daí depois a gente começa a fazer no dia a dia, e às vezes a gente esquece o passo a passo da avaliação. Então, no livro, está explicando direitinho como que a gente deve fazer o teste muscular. Minha sugestão, gente, é que vocês depois deixem isso aqui separado no local especial, vocês estão vendo agora, mas quando chegar mais perto da prova, releiam esse passo a passo, porque é aquelas coisas que a gente vai fazendo no dia a dia errado, às vezes, ou do nosso jeito, e na hora da prova a gente não lembra a etapa por etapa da maneira correta. Então, ó, primeiro, tá? Para fazer o teste muscular manual. Primeiro, explique e demonstre o movimento desejado. O paciente tem que saber o que é para ele fazer, certo? Então, primeiro, a gente explica e demonstra o movimento desejado. Segundo, posiciona o paciente contra a gravidade. Terceiro, estabilize o segmento proximal para evitar substituições. Então, gente, a mão que fica, por exemplo, naquela imagem que eu mostrei para vocês, deixa eu só achar ela aqui, tá? Porque ela vai só estar ilustrando. A mão que fica aqui é uma estabilização proximal. A resistência tá aqui. Tá vendo até a setinha nesse exemplo aqui, tá? Essa mão aqui, ó, é estabilização, tá joia? Então, só para a gente relembrar, e esse é um tema importante para a Sebrasp, tá? 4, instrua o paciente para movimentar ativamente até a posição final. Então, ó, até a posição que conseguir do movimento. Se ele não pudesse movimentar ativamente contra a gravidade, coloque numa posição com gravidade eliminada e peça para se movimentar. Vamos só já seguir adiante aqui. Se o paciente se movimenta até a posição final,
ele já tem o que a gente classifica, gente, como grau de força 3. Por quê? Porque você colocou ele contra a gravidade, ok? Então, ele já tem grau de força 3. Se tem que eliminar a gravidade, ó, gravidade eliminada, então você já vai entender o quê? Que o grau de força dele ou é 2, ou é 1, ou é 0. Eu sei que a gente ainda vai falar de grau de força, mas numa prova aqui, gente, no nível que vocês já estão, a gente tem que ir interpretando tudo que a gente já tem de informação. Afinal, eu sei que vocês já estudaram isso na faculdade em algum momento da vida de vocês, já podem ter estudado isso no e-book, já podem estar estudando para concurso há mais tempo. Então, eu tenho que ir associando as informações, tá? 5. Se o paciente pudesse movimentar ativamente contra a gravidade, diga a ele para manter a contração. Ó, então, se ele movimentou ativamente contra a gravidade, ele já tem grau 3, e aí a gente mantém a posição final. Aí que o fisioterapeuta aplica a resistência. A resistência deve ser aplicada na extremidade distal do segmento a qual o músculo se insere. Então, estão vendo onde que está o detalhe da questão aqui? Ó, eu vou voltar só para a gente ver. A resistência aplicada próximo à extremidade proximal. Não, gente, distal, tá? A Sebrasp, embora seja uma banca difícil, ela é uma banca clássica. O que é uma banca clássica? É aquela que usa os livros clássicos que a gente estuda. Então, por exemplo, esse aqui, esse textinho aqui, e eu baseio as aulas todas nos livros clássicos, tá, gente? Quando precisa, eu coloco jurisprudência, que eu brinco, que são os artigos. Mas esse textinho aqui é um textinho do Kendall. Não sei se vocês lembram do livro do Kendall, que é aquele livro de provas, testes e provas musculares, se eu não me engano, esse é o nome dele, né? Que a gente estudava muito na faculdade, né? Espero que vocês tenham estudado. Ai, professora, eu não estudei. Não sofra, tudo bem. Continua, segue em diante, mas conheça que existe esse livro, tá? Então, a Sebrasp é uma banca muito clássica nesse sentido, e isso ajuda a gente, né? Porque ela vai seguir os preceitos fundamentais da profissão, tá? Então, como eu disse ali, ó, é na extremidade distal. Desculpa ter interrompido aquele linha de pensamento, vou retomar, tá? Então, aplique a resistência à extremidade distal do segmento no qual o músculo se insere, na direção de onde o movimento veio, começando com a resistência leve e aumentando para a resistência máxima após um período de 2 a 3 segundos. Então, me desculpem, eu vou colocar a imagem novamente aqui, porque quando a gente vai fazer o teste, pessoal, a gente vai, ó, aplicar resistência da onde o movimento veio. A perna estava fechada, a pessoa abriu a perna, né, abduziu a perna, e você vai aplicar resistência para baixo, da onde o movimento veio, tá bom? E isso é importante, gente. Presta bastante atenção, não viaja agora, que parece bobagem que eu tô falando, mas não é, tá bom? 7. Apalpe o músculo movimentador principal para determinar se o músculo que está contraindo ou se a gravidade ou o músculo cinético estão substituindo a ação e registre o grau apropriado. O grau apropriado vai ser a chamada escala de Oxford, né? Que é aquela escala clássica que gradua de 0 a 5. A gente já vai falar dela, tá? Mas, gente, ó, de verdade, tá? Com toda a preocupação que eu tenho, todo o compromisso que eu tenho com vocês aqui, de passar as coisas mais importantes para vocês irem melhor possível numa prova, porque esse é o meu compromisso. Estudem, teste muscular e guarde essa informação. Tem aqui, tem no e-book também, tá? Tem no slide, tem no e-book. Releia isso, tá vendo que tá com 3 asteriscos? Releia na semana de revisão, 2 semanas antes da prova, para você não esquecer, principalmente quem não trabalha com ortopedia, que não faz teste de força o tempo todo. Tudo bem? Então, aqui vocês concordam comigo que esse item é errado? É errado porque não é proximal, é distal que a gente aplica essa resistência. Beleza? Bem, alguns momentos eu vou gastar mais tempo aqui com vocês,
Eu tento ser o mais breve possível, né, para não gastar o tempo de vocês, mas alguns momentos eu vou gastar o tempo de vocês para a gente frisar pontos importantes, e esses são pontos importantes. Os pontos menos importantes, pessoal, eu costumo passar assim meio direto, porque são pontos que a gente sabe que tem pouca chance de cair, mas aquilo que a gente sabe que tem grande chance de cair, ó, e lembra, no edital da PCDF, tem um item todo do edital que fala testes de força muscular, testes e provas musculares, alguma coisa assim. Então, se tem um item todo que fala isso, presta atenção, tá? Mara, é para eu ler o Kendall todo? Não, gente, não é para ler o Kendall todo. É para ler esse slide aqui e é para estudar o anexo desse e-book de avaliação, tá? No anexo tem as imagens principais dos músculos principais. É para estudar isso. Tudo bem? Bora lá então, pessoal. Vamos mudando aqui os assuntos, né, e continuando. A próxima questão, ela fala o seguinte, ó. A prova de função muscular tem como objetivo avaliar a função e a força do músculo individual ou em grupos musculares, por meio da execução do movimento contra a ação da gravidade ou de uma resistência imposta. Certo, errado ou passo? A prova de função muscular tem o objetivo de avaliar a função e a força de músculos individuais, ok, ou de grupos musculares, ok. Gente, pode avaliar de um músculo só, pode avaliar de um grupo, tá? E isso a gente faz por meio de contração. Contração da gravidade é a primeira coisa que a gente faz. Lembra aqui, ó? A gente pede para o paciente fazer o movimento contra a gravidade, tá? E se ele vence a gravidade, você já fala assim: opa, esse paciente aqui ele já tem grau 3. Agora eu vou aplicar uma resistência para ver se vai ser uma resistência pequena, que ele consegue vencer, grau 4, ou se é resistência máxima, grau 5. Então, essa afirmativa aqui, ela tá corretíssima, tá? De novo, gente, a prova de função muscular tem como objetivo avaliar a função e a força do músculo, individual ou em grupo, por meio da execução do movimento, contra a ação da gravidade e contra a resistência imposta, item correto. E aí, aproveitando que a gente está falando disso, a gente vai falar aqui da tal escala de Oxford, que é a escala de classificação de força. Três asteriscos aqui também. Primeiro, porque a Sebrasp cobra. Segundo, porque é um item inteiro do edital de vocês, né, da PCDF. Terceiro, porque toda a banca cobra. Quarto, porque vem caindo demais em 2023, 2024. Então, assim, se você vai fazer o concurso da PCDF ou se você vai fazer outro concurso, isso aqui, gente, tem grande chance de cair, tá? Outra coisa, gente, quinto motivo, acho que é o quinto. Isso é feijão com arroz do fisioterapeuta. Teoricamente, né? Depende, lógico, de onde você trabalha, mas a gente faz isso todo dia. É o que a gente tem que fazer, porque a gente reabilita movimento, na maior parte dos pacientes, a gente reabilita músculo, então a gente tem que saber, tá? Quais são os graus de força, então? Ó, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Cuidado, gente, cuidado, tá? Sebrasp, FGV. Olha só, presta atenção. Pode ser que apareça na prova grau de força normal. Aí você fica pensando assim, o que será que a banca quis dizer com normal? Não tem o que será que não, gente. Normal é 5, bom é 4, regular é 3, mal ou ruim é 2, traços ou vestígios é 1, paralisado ou 0 é 0. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Porque às vezes a banca usa uma nomenclatura na prova que ela não chega lá e escreve grau de força 5, mas ela escreve grau de força normal. E aí você tem que entender, normal ou 5 é o movimento normal do músculo contra a gravidade e resistência total. Então, presta atenção nessa qualificação, e eu estou falando isso porque se eu tivesse dando essa aula há 3, 4 anos atrás, eu não falaria disso para vocês. Eu nem vou gastar a cabeça, né, o neurônio do meu aluno com isso. Mas hoje, né, o dia que a gente está tendo essa aula, você tem que gastar a sua cabeça com isso, tá? Porque a banca pode usar, e daí se ela coloca numa questão, ao invés de grau 4, ela coloca bom,
você tem que saber, opa, bom é 4, ok? Que é vence a gravidade, resistência parcial. Regular é 3, faz o movimento contra a gravidade. Mal ou ruim é o movimento completo eliminando a gravidade. Então, é grau 2, tá? Traço ou vestígio, a banca às vezes coloca lá no enunciado, paciente com vestígio de contração muscular no teste de força. Então, o que que é isso, gente? Isso é grau 1, tá? Pouca contração, sem mobilidade articular, a contração pode ser palpável. E grau 0 ou paralisado, aqui fica mais fácil, porque paralisia, o grau 0, a gente usa mais o termo ausência de contração muscular. Cuidado para quem vai fazer a prova da PCDF, a parte de ortopedia vai pesar mais. A gente sabe disso, gente, pelo local onde vocês vão trabalhar. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, tá aqui os aprovados para esse concurso. Então, tome cuidado com isso, porque vai pesar mais na prova, beleza? Ó, 3 asteriscos, vocês já sabem o que fazer toda vez que aparecer 3 asteriscos, né? Escrever no seu caderno de revisão, guardar, imprimir esse slide, aí você decide sua metodologia de estudo e revisar, tá? Principalmente se você não lembra disso, ok? Assim, não usa todo dia. Próxima questão diz o seguinte: quando o paciente tem grau de força máxima, grau 5, olha, usou aqui força máxima, ele pode completar a amplitude de movimento contra a gravidade sem resistência externa aplicada em oposição ao movimento realizado. Certo, errado ou passo, gente? Grau 5, ele completa a amplitude de movimento contra a gravidade? Sim. Né? Na verdade, completar o movimento contra a gravidade, eu acabei de falar para vocês, isso é grau 3, tá? Agora que fala, ó, sem resistência externa aplicada? Não, isso não é grau 5. Grau 5, gente, é resistência total, resistência máxima, resistência completa. Aí a banca pode usar outros termos, mas existe resistência sim. Então, esse item aqui é um item errado, ok? Aqui de novo, gente, ó, se faltar, não reclamem que falta informação, é estudar. 0, sem contração que configura plegia. 1, contração sem movimento. 2, contração com movimento sem gravidade ou com amplitude de movimento incompleta contra a gravidade. 3, contração com movimento contra a gravidade e ADM completa. 4, contração com movimento vencendo resistência moderada e ADM completa. 5, normal, vence gravidade, resistência, ADM completa. Eu coloquei essa outra definição aqui, gente, porque uma outra coisa importante com cursos é vocês terem maleabilidade na interpretação do texto. Nem sempre vai vir escrito desse jeito, né? Com essas palavras que estão aqui no slide da professora Mara, com as palavras que estão no livro, porque eu tirei isso do livro. Não, às vezes vem de um jeito um pouco diferente, mas você tem que interpretar para você passar num concurso, gente. Se você não fizer isso, não vai passar, tá? Então, vai ganhando maleabilidade, a gente ganha maleabilidade com questão também, tá bom? Então, por isso que a gente vai focando também nas questões. Vamos lá. A próxima questão, ela fala o seguinte: é, deve-se ter precaução na interrupção, na interpretação de resultados de testes de função muscular em pacientes que apresentam dor ao movimento e processo inflamatório ativo articular. Gente, o que vocês acham dessa afirmativa? Certo, errado ou passo? Vocês já tiveram um processo inflamatório articular? Por exemplo, já fez um entorse, né? Já torceu o pé, já teve uma batida, alguma coisa assim? Quando você está com dor ao movimento ou num processo inflamatório ativo, ou seja, quando você está numa fase aguda ou subaguda de uma lesão, você vai exercer a força normal num teste? Fala assim, não, professor, não vou conseguir fazer a força normal. Então, vamos lá, pessoal, leia aqui de novo comigo, ó. Deve-se ter precaução na interpretação de resultado de teste de função muscular em pacientes na fase aguda, que ele é que apresenta dor ao movimento, processo inflamatório ativo articular.
Claro, gente, que tem que ter, porque se a pessoa está com dor, né? Vamos lá, se tem alguém aí, por exemplo, que tem uma doença reumatológica, espero que não, né? Tá batendo aqui na madeira, Deus o livre. Mas assim, a pessoa sabe que se ela está com processo ativo inflamatório, ela não vai conseguir ter o desempenho muscular que ela teria num teste se ela não tivesse com dor. Então, afirmativa certa. Presta atenção nisso, por quê? Porque a Sebrasp, gente, nem sempre cobra o óbvio, tá? Ela vai pedir para vocês uma interpretação, e é isso que a gente está trabalhando aqui, né? Além do grosso da matéria, que a gente tem que saber, a gente trabalhar com a interpretação, tá bom? Bora lá, próxima questão. Para o teste do tensor da face lata, a resistência deve ser aplicada no terço distal da perna na face medial. Certo, errado ou passo? Gente, o tensor da face lata, ele é um músculo adutor ou um músculo abdutor? Aí você fala assim, ele é um músculo abdutor, pelo amor de Deus, né? Beleza. A resistência deve ser aplicada na face medial da coxa, na parte de dentro da coxa? Não, gente, é na face lateral, na parte medial da coxa. Eu vou testar o que na parte medial, gente? Eu vou testar os adutores, tá? Então, errei a cor da caneta aqui, mas esse item tá errado, beleza? Olha só, é esse aqui que tem a figurinha que eu tinha usado de ilustração ali anteriormente. Então, ó, tensor da face lata, ele tá aqui. Ele faz a abdução. Se eu quero testar força, lembra? Eu sempre faço o movimento contrário, a resistência, tá? Aqui, gente, no e-book de vocês, eu separei em grupos. Aqui tá a abdução do quadril glúteo médio mínimo, tá lá no e-book, tá? Na parte de anexo do e-book de avaliação. Eu não especifiquei tensor da face lata. Mas assim, gente, por quê? Porque senão você ia ter que estudar o Kendall inteiro. E não dá, pessoal. Você parar para estudar o Kendall, você não vai estudar as outras partes que você precisa estudar. Vamos ser sinceros aqui. Então, eu coloquei o grosso, os principais músculos, os principais movimentos. Mas vocês sabem que o tensor da face lata faz a abdução. Então, fica fácil a gente interpretar essa, né? Item errado. E vou chamar a atenção de vocês também, ó. Anexo do e-book de avaliação, tem vários testes de força muscular, tá? E aí, gente, estudem. Principalmente assim, se eu não sei direito, presta atenção nas figurinhas, tá? Estude, faz isso por você. Isso aqui vai cair, tá? Pode cair coisa fácil, assim como essa aqui, você fala assim, nossa, isso é muito fácil. Pode cair umas coisas mais difíceis, mas estudem que vale a pena, beleza? Bem, a gente está vendo aí as principais questões de ortopedia, e aí vamos agora mudar um pouquinho o tema, tá? A gente estava falando aí de teste de força muscular, já frisei para vocês que é importante. As outras questões que a gente viu aí de provas anteriores para a gente pensar, tá? Rapidamente, vou falar aqui com vocês, um paciente de 35 anos de idade procurou atendimento fisioterapêutico, queixando-se de dor na região inferior do dorso, entre o último arco costal e a prega glútea, região lombar, né, gente, há mais de 6 meses. O paciente relatou dor irradiada da parte citada para o membro inferior direito, quando ele está em decúbito dorsal, então ele tem dor irradiada, ciatalgia, certo? Durante a avaliação, o fisioterapeuta realizou a manobra de elevar passivamente a 40 graus o membro inferior acometido com o paciente de decúbito dorsal, mantendo o joelho em extensão e verificou o agravamento da dor quando o paciente realizou a flexão da coluna lombar ao sentar-se. Bem, ele realizou o teste de Laseg, a gente já até comentou a questão da parte do teste de Laseg na aula de testes especiais. Mas a pergunta é, o quadro clínico do paciente é compatível com uma típica lombociatalgia? Certo, errado ou passo? Gente, dor na região inferior do dorso, da coluna, entre o último arco costal e a prega glútea, a região lombar, tá? Dor que irradia da região citada, da lombar, para membro inferior direito. O que que é isso? Isso é lombociatalgia, item correto. Beleza? Bora lá.
Outra questão. Nas lesões ligamentares, meniscais e na síndrome da dor patelofemoral, o joelho pode apresentar falseio. Essa aqui eu acho um pouquinho mais difícil, beleza? Aqui a gente já está mudando de temas, tá? Lesão ligamentar, pessoal, principalmente se a gente pensa em LCA, tem falseio? Sim, mas as outras também. Lesão meniscal e síndrome da dor patelofemoral. Aqui que vem, né? Pode falsear ou não? O que vocês acham? O que vocês acham? Pode falsear ou não? Olha, eu vou falar para vocês, tá? Que eu fui ler, fui olhar de novo lá no Dutton, porque daí a gente pega informações, tá, do livro clássico, como eu disse para vocês, e no Dutton fala que sim, pode falsear. Então, esse item aqui é o item correto. Vamos guardar isso? Né? Eu acho que lesão ligamentar, ninguém duvida que pode ter falseio. Falseio é aquele movimento anormal da articulação, certo? Mas também o Dutton fala que no joelho, tá? Nas lesões meniscais e síndrome da dor patelofemoral, pode ter falseio. Então, guarda isso, né? Se vocês precisarem dessa informação, o item tá certo. Mas é aquele tipo da questão do Sebrasp que talvez a maioria aqui ia falar, não vou passar essa, tá? E se você não tiver certeza, gente, passa, tá bom? Mas vai que aparece algo semelhante aí na prova de vocês, aí vocês já sabem com certeza. Bora lá. Agora a gente vem para uma sequência de questões que apareceu na prova do STJ de 2015 e que ela traz o seguinte, ó, presta atenção aqui comigo porque a próxima sequência de questões fala o seguinte: constituem métodos de avaliação do sistema músculo-esquelético, eu vou colocar como um, cardiovascular, que é o 2, respiratório, que é o 3, e neurológico, que é o 4, respectivamente. Então, respectivamente, a gente está falando o quê? Que na sequência que aparecer ali na questão, todas as outras vão ser assim, tá? Então, vamos lá, pessoal, acompanha aqui comigo, por favor. Primeiro músculo esquelético, banco de Wells, aqui, certo? É um exame do sistema músculo esquelético. Vocês lembram do banco de Wells? Avalia, basicamente, é flexibilidade de membro inferior, de coluna, né? Que avalia ali isquiotibiais. Então, ok, tá? Teste de caminhada de 6 minutos. É um teste cardiovascular? Sim, teste de caminhada de 6 minutos, clássico teste lá, né? Cai muito em prova, inclusive, teste submáximo para avaliação do sistema cardiovascular, de várias doenças, né? Tem relação com o VO2 e tudo mais. Ok. Pressão respiratória nasal é um teste respiratório? Só colocar aqui. Sim, tá? Então, é um tipo de teste ligado ao sistema respiratório. E aparece no 4 o índice de Tifenor. Então, o índice de Tifenor aparece no 4. Gente, índice de Tifenor é um teste neurológico? Tá vendo que o 4 é o neurológico? Índice de Tifenor é um teste neurológico? Não. O índice de Tifenor, gente, é uma relação que a gente vai fazer quando a gente fala da espirometria e que a gente vai fazer a relação aí entre o volume expiratório forçado do primeiro segundo e a capacidade vital forçada, tá? Então, aqui, ó, tá ligado à espirometria. Então, não é um teste neurológico, esse item tá errado. E eu fiz essa primeira aqui mais lenta, as outras eu vou ser mais rapidinho, mas só para vocês verem. Se aparecer esse modelo de questão, pessoal, a gente muitas vezes tem muitas questões, né? A gente está cansado, tem vários itens lá que a gente respondeu, né? Das básicas e tudo. Então, se for preciso, numera, como a gente fez aqui, ó, 1, 2, 3, 4, para você não comer bola, porque às vezes a gente erra uma questão porque a gente não prestou atenção. E olha, eu estou falando sério para vocês, a gente está passando ou sendo reprovado em concursos atualmente por uma questão, por um único item, tá? Então, não erre por falta de atenção. Vamos tentar isso? Vamos nos comprometer aqui, né? Na turma de mentoria, que a gente não vai perder questão nesse concurso por erro de atenção. A gente pode até perder porque não deu tempo de estudar tudo, porque foi uma questão
muito difícil, porque era um negócio impossível, que nunca apareceu em concurso. Mas perder porque você não prestou atenção é o que mais dói, né? O que mais dói aí quando você erra uma questão em concurso, tá bom? Bem, gente, vamos lá. Músculo esquelético, índice cintura quadril. Índice cintura quadril é um teste músculo esquelético? Não, tá? Índice cintura quadril é para doença cardiovascular. Então, ó, doença cardiovascular, beleza? Aí o segundo que aparece é o shuttle test. O shuttle test é o 2 aqui, ó, é cardiovascular? Sim, é um teste incremental de função cardiovascular. Teste de caminhada de 6 minutos. Gente, o teste de caminhada de 6 minutos, ele serve tanto para respiratório quanto para cardiovascular. Então, poderia até ser, embora a gente já tenha visto que está errada essa questão, né? E o quarto, né? O 4 aqui é plataforma de força, tá? Plataforma de força, gente, é para avaliar a força de reação solo, por exemplo, durante a marcha. Pode ser usado para avaliação neurológica? Sim, avaliação da marcha, mas poderia ser. Mas a gente já viu aqui que no primeiro item, que é o cintura quadril, não é um teste do sistema músculo-esquelético, então esse item aqui está errado. Então vamos conferir aqui, errado. Bora lá. Próximo. Aí a gente tem aqui, ó, sistema músculo-esquelético 1, cardiovascular 2, respiratório 3 e neurológico 4. Bem, a primeira que aparece aqui, ó, eletromiografia de superfície. Pode ser para avaliar sistema músculo-esquelético? Claro, gente. Então tá certinho. 2, intervalo RR, tá? Como teste cardiovascular, certo? Certo. Intervalo RR é do eletrocardiograma, tá? Ventilometria. Ventilometria é um teste respiratório? Sim. Ventilometria é aquele teste que avalia volume minuto, volume corrente e capacidade vital, tá? Então, é um teste respiratório. E baropodometria. A baropodometria é que avalia lá a pisada. Eu vou falar assim, vai ficar ruim, tá? Mas basicamente a pisada e a pressão do pé no solo e que está relacionado também com equilíbrio. Então, pode ser usado em neuro? Pode ser usado em neuro. Esse item aqui é um item certo, tá? Então, aqui a gente conferiu todos eles. Certo? Certo. Vamos para o próximo. O próximo fala assim: sistema músculo-esquelético, vou continuar pontuando aqui, tá? Cardiovascular, respiratório e neurológico. E a gente tem aqui, ó, teste de repetição máxima. Teste de repetição máxima avalia o quê, gente? Força muscular. É sistema músculo-esquelético? Sim. Teste ergoespirométrico, TCPE. É cardiovascular? É cardiovascular. Sim. Espirometria. Espirometria, ok. É teste respiratório? É. E aparece biofeedback. Aqui que a gente pode ficar com dúvida, tá? Porque eu não sei vocês, mas eu lembro muito de biofeedback quando eu falo de urogineco. Daí eu falo assim, nossa, será que biofeedback pode ser um teste de avaliação neurológica? Pode, gente, porque biofeedback, na verdade, é quando você faz um teste e a pessoa recebe um feedback desse teste à medida que ela desenvolve determinado movimento. Então, vamos supor aqui, ó, que toda vez que eu fecho aqui, eu estou segurando aqui, essa caixinha de óculos, né? Vamos avaliar, fazer de conta que é uma avaliação de força. Então, cada vez que eu aperto, quanto mais eu apertar, mais vai fazer um sinal sonoro e que vai informar que eu estou apertando. Então, pode ser utilizado como força também, pode ser utilizada na neuro, pode ser utilizado, tá certo. Eu sei que isso aqui gera um pouquinho de dúvida. Eu confesso para vocês que se eu estivesse fazendo essa prova, eu iria ficar em dúvida também, mas já podemos guardar, tá? Porque regula aí uma atividade voluntária, uma resposta a uma atividade voluntária. Então, item correto. E o próximo que a gente tem também aqui, ó. Então, vamos numerar, ó. 1, 2, 3 e 4, tá? Aí fala o primeiro, dinamometria isocinética. Dinamometria isocinética é músculo esquelético?
Sim, né? É o teste lá com o aparelho isocinético para verificar a força. Teste de esforço. Teste de esforço, gente, é o teste de esteira, teste cardiovascular? Sim. Pressão respiratória. Opa, até passei aqui a linha, deixa eu apagar aqui rapidinho. Ai, apaguei tudo. Vamos só então de novo. Um, dois, três, quatro, um, ok. Dois, ok. Pressão expiratória máxima, por exemplo, quando faz lá a manovacometria respiratório, sim. Eletromiografia de superfície. Eletromiografia de superfície, gente, pode ser um exame neurológico? Pode também, porque na eletromiografia avalia tanto a função do músculo quanto do nervo, tá? Então, esse item aqui é um item certo, é um item correto. Opa, desculpem. Então, é isso aí, gente. Essas são as questões que a gente tinha, né? Sobre avaliação, tá? E aí, pessoal, eu peço para vocês principalmente atenção no teste de força muscular e nos testes especiais, tá? Esses testes aí, essa parte cai muito. E aqui a gente falou também várias questões relacionadas ao básico, né, que a gente tem da parte de fisioterapia ortopédica, beleza? Bem, a gente vai finalizando esse vídeo por aqui. E a gente vai ter outros vídeos aí de mais questões sobre avaliação.